gente, esteve com a gente sexta e sábado, num pequeno encontro de homens ali no INCRA, na chácara do Pastor Divino, e foram aproximadamente 30 homens, eu acho que foram 30 homens. E hoje Paulo Gouveia está aqui para encerrar esse tempo, para ministrar a toda a igreja. Agora faz parte toda a igreja hoje, para ele trazer essa palavra. E eu queria que você tivesse coração bem aberto aí, porque o Senhor, ele não está brincando de igreja. O Senhor quer que cada um de nós possamos responder positivamente aquilo que Ele tem ministrado aos nossos corações, que transforme o nosso caráter e transforme em atitudes que realmente engrandeça e glorifique o nome do Senhor, amém? Então, estejam atentos aí, que eu tenho certeza no meu coração de que será uma palavra reveladora, transformadora para cada um de vocês, amém? Vamos orar por ele? Você consegue só estender o braço assim e dizer: Senhor, abençoa meu irmão Paulo Gouveia, abençoa toda a casa dele, abençoa tudo aquilo que diz respeito a ele, guarda os filhos, guarda a esposa. Eles não vieram, né, Paulo? Hoje eles não vieram, então abençoa eles onde eles estão, amém? É mais ou menos por aí? Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui felizes diante de Ti, com o nosso irmão Paulo, Senhor. E sabemos que ele já esteve contigo aí, já teve uma conversinha contigo, e hoje ele traz algo do Teu coração. E nós estamos aqui, Senhor, quebrantados diante do Senhor, e que ele seja esse instrumento para trazer a Tua palavra diretamente ao nosso coração. E que o Espírito Santo assim a cele para a glória de Deus Pai. Oramos assim em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém. Esse caderno é seu, né? Amém. Vamos lá, gente. Como de costume, toda honra, toda glória, todo louvor e ações de graça sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Boa noite, meus irmãos, e que a graça e a paz do nosso amado seja convosco. Tem um monte de flamenguista triste, né? Perdeu o culto, ainda perderam o jogo. Paciência. Mas vamos lá. Queridos, desde sexta-feira, né, os homens da igreja estão me aturando. Queridos, desde sexta-feira, né, eu tomou uma decisão, né, pastor, esses dias de não trazer nada muito rebuscado, muito... né. A ideia foi trazer algo muito simples, né? E uma das coisas que eu amo, né, no Evangelho de Deus é que ele é simples, né? Ele é muito simples. Então, na sexta-feira, a nossa meditação era aquilo que guia o nosso relacionamento com Deus. Tem muitos cristãos, né, que se relacionam com Deus baseado em culpa, vergonha. Muita gente tenta, de alguma forma, compensar, né, a sua espiritualidade por meio de mérito humano. Então, na sexta-feira, nós aprendemos, através de Romanos 5, aquilo que guia o nosso relacionamento com Deus, com cada um de nós. Tem muitos cristãos, né, que se relacionam com Deus baseado em culpa, maneira como vergonha, nós nos relacionamos com Deus. Muita gente tenta, de alguma forma, compensar, né, a sua espiritualidade por meio de mérito humano. Mas o que nós aprendemos através de Romanos 5, batize o nosso coração, é que Deus não há nada que a gente possa acrescentar na obra de Cristo. E é essa paz que deve guiar a maneira como nós nos relacionáveis riquezas, né, de Deus. Vocês que estavam lá, né, no sábado, meditamos pela manhã sobre isso. Nós, muito interessante, como homens, que essa paz batize, né, o nosso coração. Temos que tomar muitas decisões, acrescentar na obra de Cristo. Muitas decisões que são o que desfrutar das insondáveis riquezas, né, de Deus. Aquelas mais ordinárias, sábado, aquelas extraordinárias. Nós, como homens, a maneira correta, né, de fazer temos isso, que tomar, né, muitas decisões. Para Cristo. Muitas percebemos como é que Jesus toma importantes, as suas decisões, como aquelas mais ordinárias, mas aquelas extraordinárias. Enquanto homem, e a maneira correta de fazer isso, né, nós olhamos para Cristo, podemos aplicar, e percebemos como é que Jesus toma as suas decisões, como é que ele tomou as suas decisões aqui nas grandes e importantes decisões. Nós vimos um padrão, né, de vocês, e à tarde nós podemos aplicar para aqueles que estavam na nossa vida. Espero que vocês tenham guardado. Nós, como seguidores de Cristo, grandes como imitadores de Cristo, meditamos ali no texto Mateus 8, para aqueles que estavam conosco, onde nós percebemos a riqueza, né, seguidores de Cristo, na qual Deus quer nos levar como seus seguidores. Mateus 8,
Os homens de pequena fé são aqueles que no meio da tempestade Deus quer nos levar como seus seguidores. Quando Deus os homens de pequena fé são aqueles que no meio da tempestade só conseguem Jesus levanta e acalma quando Deus entrega o seu milagre. Mas Jesus quer construir em cada um de nós Jesus levanta e acalma a tempestade. De grande fé. Mas Jesus quer construir em cada um de nós o que um caráter. Aqueles que no meio da tempestade, olhando para Jesus no barco, conseguem aqueles que no meio da tempestade, olhando para Jesus no barco, conseguem encontrar nele o quê? Então no meio da tempestade, Jesus quer que você assim como ele. Então no meio da tempestade, Jesus quer que você assim como ele possa lidar. Esses são os de grande fé. Esses são os de grande são os de grande fé, e aí são os de grande fé. E aí para hoje à noite, eu confesso que ontem à noite eu estava vazio, estava preocupado. Às vezes Deus ele prega umas peças, pastor. Eu particularmente eu gosto de estudar bastante, de rever bastante o material antes de trazer para a igreja. Mas assim, Deus pregou uma peça porque ontem deu meia-noite eu não tinha praticamente nada sobre o que ele queria falar, e foi quando já perto de dormir, orando, veio um vislumbre, veio uma frase no meu coração, e aí eu pude deitar, descansar e acordar hoje, já sabendo mais ou menos a direção que ele quer que a gente siga. E veio uma frase no meu coração ontem à noite: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. E eu lembrei de Filipenses 2, falei, já sei, vou descansar, e hoje, manhã, tarde, durante quase todo o dia, agora aqui pertinho já do carro, antes de entrar, eu estava ali mastigando um pouco daquilo que Deus, acredito que Deus quer ministrar a vocês. E qual é o tema da noite? Deixa eu até explicar antes de falar do tema. Gente, nós vivemos num mundo de trevas, não é verdade? Nós estamos vivendo num mundo hoje onde parece que a maldade aumentou, parece que a perversidade aumentou, parece que tudo que é mal aumentou, não é verdade? Parece que tudo que é mal vem aumentando, guerras, rumores de guerra, confusão para todo lado, bomba nuclear, não vai ter bomba nuclear. Eu só queria lembrar vocês de algo, até antes de entrar aqui nesse tema. Quando os discípulos perguntam para Jesus quando viria a segunda vinda dele, Jesus ele diz isso, olha, vai ter rumores de guerra, vai ter isso, vai ter aquilo, quem estiver no telhado não vai atrás de quem ficou embaixo, quem está no campo não volte, aquela coisa toda, todo mundo assim para Jesus, Aí chega no final e Jesus diz, mas não será nesse momento. Aí, como assim, Jesus? Você faz todo um drama aqui, traz todo uma... Mas não vai ser agora? Não, não vai ser agora. E quando vai ser? Só o Pai sabe. E aí, gente, a gente tem uma lição importante aqui. Eu não gostaria que ninguém ficasse ansioso por conta dos últimos tempos. Nós precisamos vigiar, estar atentos. Mas não fique ansioso, não fique preocupado, porque ser cristão, gente, uma parte de ser cristão é saber. Outra parte de ser cristão é o quê? É não saber. Se nós soubéssemos, olha, Jesus Cristo vem dia 17 de abril de 2039. Todo mundo aqui é picareta, todo mundo ia dar uma volta no mundão, faltando 3 dias, opa, deixa eu voltar, deixa eu acertar as contas aqui. Ser cristão é saber e não saber. Porque o não saber, o saber e a convicção da esperança futura, da glória futura, faz com que você mantenha um caráter de prontidão. Pode ser a qualquer momento. E o não saber também te faz ficar pronto para hoje. Então aquieta teu coração. Ele já venceu, a vitória está garantida. Esse livro aqui, ele tem spoiler. O povo de Deus ganhou. Acabou. Amém? É só estar ligado a Cristo, unido a Ele por meio da fé, e nós vamos seguir. Então, por conta disso, toda essa questão, a mensagem que está no meu coração, o que a gente faz então, Paulo, nesse meio tempo? Nós vamos imitar a Cristo. O nosso grande desafio de ser luz do mundo, sal da terra, é a imitação de Cristo. Então, usando esse texto que Cristo colocou no meu coração, o Espírito Santo me trouxe no meu coração ontem, que eu fiz a minha meditação no dia de hoje. Eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 11.
E o tema dessa noite é a imitação de Cristo. A imitação de Cristo. Esses 2 dias com os homens, e não só com os homens, mas lá no Prayer Life Ministries Brasil, o que eu tenho feito? Gente, nós temos falado muito pouco de sexualidade lá no Prayer Life. Às vezes você, Paulo, mas não é um ministério de sexualidade? Sim, né? De levar os homens à pureza, à santidade. Mas por que vocês falam um pouco de santidade? Perdão, de sexualidade, porque o ponto não é esse. O meu convite para todos os meus alunos, qual que é? Olhar para a vida de Jesus e procurar imitar a vida de Jesus, capacitado pelo Espírito Santo. A vida de Jesus foi uma vida de devoção a Deus. Uma vida perfeita, uma vida deleitável, uma vida agradável a Deus. E é essa vida que a gente vai ter que imitar. Mas existe um processo que é muito interessante, né, que esse texto aqui revela para a gente. Então vamos fazer a nossa leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por escolher cada um de nós, Senhor, para estar essa noite aqui cultuando. Não fomos nós que escolhemos, Senhor, é o Senhor quem escolhe. É o Senhor quem atrai, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem fortalece, é o Teu Espírito que derrama o amor de Deus em nossos corações. Essa fome, essa sede, essa questão de nós estarmos de pé, isso vem de Ti, Senhor. Isso vem de Ti, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça. Nós só estamos respondendo, Senhor, a esse amor irresistível que toma conta de nós, essa sede irresistível que toma conta de nós e nos atrai todos os dias, de fé em fé, de glória em glória em Tua direção. Pai, eu não tenho condições de ministrar a Tua palavra, Pai, se eu não for liderado, dirigido e conduzido, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Nenhum de nós, Pai, tem a capacidade de entender a Tua palavra se o Senhor não nos abrir os olhos e nos preparar o coração. Então nós queremos proclamar que a nossa dependência está em Ti. A nossa suficiência está em Ti. A nossa dependência total, Senhor, está em Ti. Nos conduz essa noite, Pai, tudo aquilo que for ministrado, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua adoração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos lá. Antes de eu entrar no texto, para vocês não dizerem assim que eu citei um texto e esqueci do texto, eu preciso explicar algumas coisinhas para vocês, tá bom? Nós lemos aqui um texto de Filipenses, mas eu preciso contextualizar o que eu quero. Qual é o tema? Imitação de Cristo. Qual é o texto? Filipenses 2, do 5 ao 11. Eu vou voltar para lá, mas a gente precisa explicar algumas coisas antes aqui. Gente, olha só. Quem é pai aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Eu não vou nem perguntar se você ama seus filhos, se você tem prazer nos seus filhos, se você tem deleite nos seus filhos. Eu nem vou perguntar, porque eu tenho um amor muito profundo, muito grande pelos meus filhos, eles são uma fonte de muita alegria para mim. Agora tem um ponto. Eu fico muito mais feliz, olha só, isso não tem a ver com amor, mas eu fico muito mais feliz e satisfeito quando eles me obedecem. Não é não, pais? A gente fica em paz? Pode. Amém, gente? Quando os filhos obedecem, olha, é uma alegria, hein, pastor Ronaldo? É um gozo, é uma celebração, é uma alegria enorme, indizível. Agora tem um ponto também. Quando eles desobedecem, rapaz, o coração chega perto, Vem aquele aborrecimento, é difícil ser crente nessas horas, e você administrar as questões.
Mas ele é um ponto interessante. Veja, eu estou separando uma coisa aqui, ó. Estou separando o amor. O amor, né, nesse caso, ele é baseado em identidade. Ele é meu filho, eu amo incondicionalmente, né? Não tem a ver com o que ele faz ou ele deixa de fazer. Agora, se realmente o filho quer agradar o pai, qual é o caminho? A obediência. Amém? Tem pai que quer o mal do filho? Eu acho difícil, né? Gente, estou falando pai, é pai e mãe, tá? Os pais. A gente quer realmente que os filhos vão bem. E a gente se alegra, né, quando eles vão bem. Não é verdade? Com a alegria deles, com a felicidade deles. Agora tem o ponto, gente. No que tange a Deus Pai, ele tem muitos filhos ou não? Muitos filhos. Muitos e muitos filhos. De todas as tribos, todos os povos, todas as línguas. Mas tem um porém. No que tange a obediência, somente um filho foi perfeito. No que diz respeito a agradar e deleitar e gerar gozo completo no coração do Pai, o Pai Celestial, só um foi perfeito. Só um foi plenamente agradável. Só um conseguiu cumprir os preceitos, as leis, os mandamentos e ser plenamente agradável ao Pai Celestial. Vocês conhecem quem foi? Hein? Jesus Cristo. Olha que interessante, somente ele. Paulo, mas Deus não se alegrou de Abraão, de Davi, de José, de Daniel? Se alegrou. Mas eles não conseguiram ser perfeitos. Eles não conseguiram ser integrais. E só uma coisa, quando a Bíblia cita esses homens, eles são o que em relação a Jesus? Uma sombra. Eles são um tipo de Jesus que haveria de vir, porém imperfeitos. Porém incapazes, né, de conseguir atingir o padrão que Deus estabeleceu no que diz respeito à obediência e à satisfação, né, de todas as coisas. Amém? E, assim, dentro do mandamento de ser imagem e semelhança de Deus, adivinha, só ele conseguiu ser perfeito nisso. Tanto que lá em Hebreus 1, 3, né, parte A do versículo, diz assim, ó, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de seu ser, e sustenta todas as coisas por sua poderosa palavra. O que isso quer dizer aqui, amados? Todos nós recebemos de Deus uma dádiva, uma grande dádiva que é a nossa vida. Porém, somente um conseguiu viver a vida que vale a pena ser vivida. Somente um homem não conseguiu não desperdiçar nenhum segundo da sua vida, nenhum momento da sua dádiva, nenhum momento da grande bênção e do grande dom de Deus que ele recebeu. E através dessa vida, ela foi tão agradável, ela foi tão perfeita, ela foi tão deleitável a Deus, agradou tanto o coração do Pai, que essa vida foi considerada digna de ser eterna. E não só isso, através dessa vida, nós recebemos as riquezas insondáveis de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo fala, se eu não me engano, em Efésios. As riquezas insondáveis. E lá em Efésios, capítulo 1, Paulo diz o seguinte, que em Cristo Jesus nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo Jesus. Então veja como Deus ele é generoso e abundante no que diz respeito a isso. Então qual é o primeiro ponto aqui da nossa explicação? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Existe uma vida deleitável e perfeita. Essa vida é a verdadeira espiritualidade. Cristianismo, eu já falei para vocês, os pastores já falaram para vocês, cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma vida. A verdadeira espiritualidade é a vida que Jesus viveu. O crescimento, a expansão, a disseminação do reino de Deus não é você montar 700 igrejas, uma igreja que cabe 50 mil pessoas. Essas coisas são interessantes. Mas se o foco não for imitar a Cristo,
de nada vai valer. Essas coisas, ao invés de apontar para a glória de Deus, elas vão apontar para a nossa condenação. Então veja que há um padrão, há um modelo, há uma referência, é isso que eu quero trazer para vocês. E se a igreja Famílias Benditas, ela quer ser uma igreja relevante numa geração perdida, carente de luz, carente de vida, carente de alegria, carente da verdade, qual é o caminho que a igreja tem que seguir? Imitar a Cristo. Se você quer uma família abundante, se você quer uma família transbordante, se você quer viver uma família de bênção, uma família que é bendita, adivinha o que tem que acontecer dentro do seu lar? O pai, imitar a Cristo. A mãe, imitar a Cristo. Os filhos, imitar a Cristo. Então veja que esse é o padrão. A relevância de um cristão, ela está, o quanto ele está rendido a Deus, dirigido pelo Espírito Santo e imitando a Cristo, onde quer que ele esteja. Amém? Então esse ponto, é o primeiro ponto que eu quero trazer para cada um dos meus irmãos. Segundo ponto, gente, o discipulado bíblico. Tem uma palavra que a gente tem escutado pouco hoje na igreja, em muitas igrejas. Eu tenho viajado bastante para a glória de Deus, mas você ouve muito pouco a palavra discipulado. E o discipulado, gente, ele é um padrão bíblico, para que a nossa espiritualidade cresça. O maior discipula o menor. Inclusive, quando nós estávamos discutindo sobre sexta-feira à noite, quando nós usamos o texto de Romanos 5, capítulo 1, até o versículo 5, o que nós meditamos ali? Que as tribulações, elas produzem o quê? Hipomene, uma paciência triunfadora, um caráter realmente aprovado, dóquimos, e que é fortalecido em Delfis, que é na esperança, uma esperança viva, que é colocada em nossos corações por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Então, o que é essa experiência? Quando você, experimentado nas tribulações, passou aprovado por aquilo, agora você tem condições de fortalecer aqueles que estão vindo, estão chegando. Então, o discipulado bíblico, irmãos, ele é um padrão. Agora tem um detalhe. A característica mais importante do discipulado bíblico, adivinha qual que é? Imitação. E para provar para vocês, eu vou abrir alguns textos aqui, se vocês quiserem anotar. São muitos textos. Eu peguei alguns, vocês podem anotar depois para vocês pesquisarem. Mas o primeiro deles, por exemplo, é aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17. Olha só que interessante que Paulo faz aqui em relação à igreja de Corinto. Olha só o que ele diz. Admoesto-vos. Veja que aqui é uma admoestação que Paulo está fazendo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Olha só, o padrão é a imitação, mas nós temos o modelo. Nós temos o referencial. Segundo ponto, 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Imitação de Cristo. Imitação de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Com efeito, olha o que Paulo fala de uma igreja que se tornou relevante para outras igrejas. Olha o que ele diz. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, a tribulação que produz perseverança e o caráter aprovado, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha que interessante como a imitação ela funciona, pastor. Vamos para mais um. Filipenses, capítulo 3,
versículo 17 e 18. Olha só que interessante. Irmãos, sede imitadores meus, e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, os quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Cuidado, irmãos, quem você imita. Cuidado quem você segue. Né? Nós temos um referencial aqui para a gente seguir. E por fim, olha só que interessante. Filipenses 4:9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Praticai, e o Deus da paz será convosco. Veja que aquilo que a igreja aprende, aquilo que a igreja ouve, aquilo que a igreja recebe, precisa ser visto na liderança, nos pais, nas mães, em cada um de nós. Então veja que no discipulado bíblico a imitação, ela é o meio mais relevante de você comunicar um ensino. A imitação, ela é o modelo mais significativo para que você possa transmitir conhecimento. Pegamos aqui, acredita em mim agora? A imitação para o discipulado. Outro ponto que é relevante aqui. O que me faz imitar alguém? O que me leva ao desejo de imitar alguém, de seguir alguém? Por exemplo, durante a Copa do Mundo lá de 2002, muita gente imitou aquele corte ridículo, né, do Ronaldo. Hoje você vê muitos garotinhos, hoje nem tanto, mas alguns anos atrás, imitando o Neymar, outros imitando funkeiros e por aí vai. O que leva uma pessoa a querer imitar a outra pessoa? Tem um ponto importante: admiração. Irmãos, é a admiração que nos leva à imitação. Quando você admira alguém, você segue essa pessoa, você ouve essa pessoa, você se interessa pelos gostos dessa pessoa, você segue os conselhos dessa pessoa, e olha só, se você não tomar muito cuidado, o que vai acontecer? Você vai querer ser igual a essa pessoa. Você vai querer ser igual a essa pessoa. Né? Muito interessante. Então veja aqui, qual é o primeiro modelo que os filhos têm? Quem? Os pais. E quando esse modelo fracassa, os filhos desistem de admirar alguém? O coração dos filhos desiste de seguir alguém? Não. Eles vão migrar de modelo. E o coração deles, gente, foi programado para isso aqui. O seu coração, o meu coração, eles foram programados para quê? Para essa admiração, para essa imitação e para esse segmento, né, no que diz respeito a esse modelo. Então veja, nós temos mais um ponto importante aqui. O modelo é muito importante. Então vamos lá. A imitação, ela é fruto de um desejo alimentado por admiração. Faz sentido, amados? Admiração. Quando você perde o desejo, né, a admiração por alguém, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem hoje? Vou deixar de seguir. Aí o cara vai lá e dá unfollow, né, na pessoa. Né? Estou deixando de seguir. Mas essa é a verdade, essa admiração ela tem que estar acesa, né, no coração da pessoa para que ela possa seguir. Pronto. Entenderam aqui a introdução? Agora eu vou voltar para o texto. Tá bom? Vamos voltar para Filipenses agora. Né? O que estava acontecendo nessa igreja? Entre o que estava acontecendo, existiam pessoas naquela igreja que não estavam seguindo o modelo da humilhação, da humildade e do serviço. Existiam pessoas que, na verdade, estavam aqui se exaltando. Pessoas que não queriam servir. Pessoas que estavam querendo buscar glória para onde? Para si próprias. E aí o que Paulo fala? Tende em vós
O mesmo sentimento de quem? De Cristo Jesus. É por isso que ele exorta, por isso que ele aponta, por isso que ele direciona, por isso que ele traz uma palavra cirúrgica, né? Uma doutrina para quê? Para aconselhar o coração daqueles irmãos, né, que estava perdido. Então, aqui tem um ponto importante. Para que Cristo seja o centro do seu coração, adivinhe o que tem que acontecer? Os modelos errados precisam ser removidos. Os altares idólatras precisam ser retirados, precisam ser destronados. A admiração pelas outras coisas da vida, com precedência sobre Cristo, elas precisam ser o quê? Abandonadas. Paulo, mas por que isso precisa acontecer? Porque se eu admiro alguém mais do que a Cristo, se eu admiro algo mais do que a Cristo, se eu quero muito mais algo mais do que a Cristo, adivinha o que vai moldar os meus pensamentos, meus sentimentos e meus desejos? Vai ser essa coisa. Então veja, aqui nós temos o trabalho do Espírito Santo. Às vezes existe muita confusão nessa questão do trabalho do Espírito Santo. Né? Infelizmente, as igrejas neopentecostais, né? Ultra Mega Blaster, né? Elas entenderam que o trabalho do Espírito Santo é você fazer um rodopio, se jogar no chão, estribuchar, né? Ficar de ponta cabeça, tem a unção do pica-pau, não sei se vocês viram, o cara sobe na coluna e fica, né? Fazendo isso. Não é isso. Não é isso. Qual que é o trabalho do Espírito Santo, gente? Biblicamente, né? Na essência, é centralizar o teu coração em Cristo. O trabalho do Espírito Santo é esse o tempo todo. Olha para Ele. Ele é o modelo, Ele é o alvo. Olha a alegria, olha as insondáveis riquezas. Deixa eu abrir os teus olhos para o que Ele está ensinando. Veja como Ele é maravilhoso, veja como Ele é glorioso. Veja que o caminho dele é mais excelente. Ele aponta o tempo todo para o Pai e para o Filho, para o Pai e para o Filho, para o Pai e para o Filho. E Ele ajuda a centralizar o teu coração onde? Em Deus. Ele te conduz a uma vida de rendição a quem? A Deus. Ele te traz para um quebrantamento, um profundo quebrantamento. Um profundo agir de Deus. Ele faz com que o teu coração seja pacificado em relação a quê? Ao sim de Deus ser o sim do seu coração. Eu conheço muita gente, e após esses mais de 20 anos, né, de caminhada cristã, eu posso dizer que há uma diferença entre o convencido e o convertido. O convencido, gente, é aquele que vem ao culto, aquele que toma a ceia, aquele que entrega o dízimo, aquele que canta louvores, aquele que chora, às vezes se emociona, aquele que faz resoluções, às vezes vem até aqui à frente, quando é feito um apelo. Mas a vida dele não está comprometida com o Senhor no seu dia a dia. Ele está apegado aos rituais. Mas o seu estilo de vida, ele nega a existência de quem? De Cristo. A maneira como ele trata a esposa, como ele trata os filhos, como ele trabalha, como ele trata os clientes, às vezes enganando os clientes. O que acontece, gente? Essa pessoa, no máximo, ela é convencida. E Paulo, o que seria uma pessoa convertida ao Senhor? Eu vou usar uma palavra para explicar isso. Rendição. Você vê uma pessoa rendida, não perfeita, nunca perfeita, mas uma pessoa que tem rendição, uma pessoa que faz caminho de volta, uma pessoa que pede perdão, uma pessoa que reconhece seus erros, uma pessoa que se quebranta diante do Senhor e diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Alguém que até muitas vezes diz: Senhor, eu não quero, mas ora, até que ele seja vencido por Deus, e aí ele se submete àquilo e ele segue com alegria, pacificado no coração dele. Existe rendição, existe entrega, existe deleite, existe prazer naquela vida com Deus. Amém, amados? E essa é uma diferença, né, importante nesse processo, dessa transição. E qual é a diferença aqui? É quando Deus está entronizado naquele coração. É quando Deus está centralizado naquele coração. Quando você pensa em pecar, e aí você considera: eu não posso, porque o meu coração pertence a Ele. Mas eu não estou conseguindo sozinho. Você pede ajuda, você confessa as suas dificuldades, você se submete a um discipulado, você passa por um processo, mas você não considera mais voltar para aquele estilo de vida antigo. Você quer ajuda, você quer caminhar.
o teu coração anseia por aquilo e você não consegue considerar a hipótese de você ofender o Senhor. Amém, irmãos? Essa é a realidade de um coração que foi centralizado, que se rendeu, né? Que realmente foi regenerado. Você vê arrependimento, você vê quebrantamento. Eu estava falando com os homens, né, pastor? Qual é a nossa parte nesse processo? Gente, só existe uma coisa que o Deus vivo, verdadeiro e poderoso não pode fazer. Vocês sabiam que tem uma coisa que ele não pode fazer? A criptonita de Deus. As mulheres estão me olhando e lá vem heresia. Tem uma coisa que Deus não pode fazer. Tem uma coisa que é impossível para Deus. Ele negar o perdão para um coração contrito e quebrantado. Salmo 51, 17. Ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração humilde, a um coração que bate no peito e reconhece a sua fraqueza, que reconhece a sua dependência de Deus, que se lança aos pés, que se humilha diante do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe o que Deus faz? É impossível ele não perdoar esse coração. É impossível ele não vir habitar nesse coração. É impossível ele não se mover céus e terra, para que o poder dele aperfeiçoe a vida daquela pessoa. E de fé em fé, de glória em glória, dia após dia, ele seja santificado, ele seja direcionado para uma vida cada vez mais deleitável e agradável ao Senhor. Amém, gente? É esse coração. Paulo, qual é a minha parte? Quebrantamento, humilhação. É você se lançar aos pés de Deus. E aí, gente, acabou. O coração de Deus fica facinho, né? Para você nesse sentido. Amém, amados? E aí, nós entramos agora num ponto importante aqui no que Paulo disse no texto. Paulo diz o seguinte, que nós devemos ter o mesmo sentimento que Cristo. E aqui tem um ensino muito importante, né? Quando você observa essa palavra. Tem alguém que tem a NVI aí? O que diz no capítulo 2, versículo 5? Aqui no meu diz sentimento. O que diz no seu? 2:5. Ok. Tende em vós o mesmo sentimento, seja a mesma atitude. Gente, o que atitude tem a ver com sentimento? É a mesma coisa? Não. Porque a palavra que Paulo usa aqui, grega, é frônesis. Essa palavra grega, ela não tem correspondente. Isso, seja o mesmo modo de pensar. Olha só, pensar, sentir, atitude. Olha só como a confusão que os tradutores eles têm, a dificuldade de traduzir esse texto. Por quê, gente? Inicia, essa palavra narrador, diálogo, ok, botão, alt mais, atenção. Ela é pensamento, alterações do teclado do narrador. Atualizamos o layout de teclado do narrador para que ele corresponda ainda mais à experiência que você pode ter tido com outros leitores de tela. Se você quiser que o narrador diga então, quais, quando estiver pronto para se aprofundar, saindo do modo narrador. Porque eu posso até querer ser igual a Cristo, desejar, mas às vezes a minha atitude não está condizente com aquilo. E às vezes você pode até dizer o seguinte, seja a sua atitude a mesma de Cristo. E aí o que vai acontecer? Você pode às vezes ter atitude, mas o teu coração não está naquilo. Olha, eu vou dizer não para isso aqui. Eu vou ter a mesma atitude dele, mas teu coração não está batizado, não há um desejo, não há um anseio, teu pensamento não está alinhado com isso. Paulo, quando usa frônesis, o que ele está fazendo? Ele está criando a sincronia perfeita. Ele está dizendo que, para que nós sejamos imitadores de Cristo, nós devemos ter o mesmo sentimento, juntamente com a atitude. Essa imitação, ela é completa nesse contexto, nesse agir. O que significa? Esse coração está quebrantado. Esse coração, ele está aberto. Esse coração, ele está batizado no coração de Deus. Eu anseio, eu tenho prazer, eu tenho deleite em imitar a Cristo. Eu não só anseio imitar a Cristo.
mas eu amo imitar a Cristo. Eu tenho prazer em imitar a Cristo. Eu quero e busco todos os dias, capacitado pelo Espírito Santo, viver a vida que Jesus viveu. Obrigado, minha irmã. Eu achei que eu estou na presbiteriana hoje, que não tem um glória, gente. De novo, eu amo meus irmãos lá da presbiteriana, tá? Mas, rapaz, eu sinto falta, às vezes, de um fogozinho, né? Meu irmão, olha só, isso é bênção, né? Então, veja, o frônese, gente, é a condição de um coração rendido em total admiração a Cristo Jesus. Esse coração é o coração que vai conseguir imitá-lo. Esse coração é o que vai conseguir segui-lo. Esse coração, ele vai incendiar onde quer que ele esteja. A vida de Cristo vai fluir desse coração, vai transbordar desse coração. Onde ele estiver, as pessoas vão ver quem? Cristo Jesus por meio da vida dele. Aquilo não vai caber no coração dele, aquilo vai alcançar o coração das pessoas para a glória de Deus. Amém, gente? Amém. Segundo ponto aqui, que muitos de nós cometemos um erro teológico considerável aqui. Você diz assim, beleza, Paulo, tem que ter o mesmo frônese, a mesma atitude de Cristo. Cristo se esvaziou de si mesmo. Então eu tenho que me esvaziar? Não. Por quê? Porque o texto diz que Cristo, sendo Deus, se esvaziou de ser Deus e se fez homem. Tem alguém aqui que é Deus? Tem alguém aqui que já foi Deus? Não é você que se esvazia. Quem se esvazia é quem? Cristo Jesus. Nós nunca saberemos o que é ser Deus e se esvaziar de ser Deus e se tornar homem. Agora aqui, amados, o que Cristo está fazendo? Ele está nos ensinando um padrão importante. Qual foi a queda de Adão? Querer ser igual a Deus. Imitar a Deus, imitar a Cristo, não é ser Deus. Não é querer ser Deus, governar a sua vida segundo os seus desejos e os seus quereres. Não é ser igual a Deus e você querer fazer as coisas conforme o seu coração, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Cristo está dizendo que para imitar a Deus, olha só, ele teve que deixar de ser Deus e fazer homem, porque é como homens que nós imitamos a Deus. Então a atitude de Adão foi subir, a atitude de Cristo foi descer e mostrar para nós. Eu não estou dizendo que quando vocês foram feitos à minha imagem e semelhança, vocês têm que ser Deus. Não, vocês têm que ser homens. E o Filho de Deus veio à terra como homem, para que como homens nós possamos saber o que é a verdadeira espiritualidade, como seguir Deus. Amém? Esse ponto, somos homens, humanidade. E nós seguimos a Deus olhando para Cristo. Agora tem um detalhe, nós nunca seremos iguais a Deus, né? Nunca seremos deuses, na verdade. Mas se você tiver um coração de servo, se você tiver um coração humilde, se você tiver um coração quebrantado, se você se humilhar a si mesmo, você será igual a Jesus. Cadê o glória, gente? Pastor, mude a placa lá. Igreja Presbiteriana Famílias Benditas. Muda lá. Rapaz, dá um glória a Deus. E aí, gente, aí tem mais um ensino. Vocês veem que aqui tem mais um ensino interessante aqui. Paulo, ok. E aí, o que a gente faz com relação a isso? Eu, particularmente, honestamente, se o senhor me permite, né? Eu não acredito assim, gente, uma visão particular minha, tá? Eu não acredito nessa conversa de unção apostólica, né, para os dias de hoje. Até porque a visão e o entendimento que se tem sobre isso é completamente errado.
Mas eu acredito na doutrina dos apóstolos. Né? Essa visão apostólica que vem de lá daqueles que os seus olhos viram, os seus ouvidos ouviram e as suas mãos apalparam. Eles caminharam com Cristo. Eles ouviram de Cristo. Eles foram escolhidos por Cristo. Eles foram direcionados por Cristo. Comissionados por Cristo. E a mensagem deles o tempo inteiro, ela não fala deles, mas ela fala de Cristo. Então, na mensagem dos apóstolos, você vai ver quem? O rosto de Cristo, os ensinos dele, como ele andou, o que ele desejava, o que ele ansiava, o que direcionava realmente o coração dele. Então, por meio dos apóstolos, do ensino dos apóstolos, você consegue saber quem é Cristo, como ele andou e como você deve imitá-lo, como você deve seguir. Então, eu encorajo vocês, cuidado com todo o vento de doutrina. Cuidado com o que vocês ouvem com os teólogos de internet, os teólogos que assistiram 5 vídeos e agora eles começam a aprender. Não, pastor, não. É só balançando a cabeça ali. Cuidado, gente. Cuidado com aqueles que têm 10, 12, 14 anos. É tão fofo, né? Uma criança de 14 anos, né? Vir pregar a palavra. Uma de 12. Ah, é tão fofo, gente, mas isso é condenação. Se eu não estou enganado, tem um texto de Isaías que diz o seguinte: eu vos tirarei os homens e vos darei crianças para ministrar. Então, se tem uma criança pregando para vocês, vocês estão debaixo de juízo. Vocês estão embaixo de condenação. A face de Deus está escondida. Porque para manusear isso aqui, gente, a gente precisa do Espírito Santo, não precisa? Eu particularmente acredito que Deus pode usar quem Ele quer de uma forma pontual. Por exemplo, se Ele quiser, Ele levanta uma criança de 3 anos agora aqui, Ele pode mover algo para nós. Mas veja, é algo pontual. O problema da gente é, às vezes, pegar e te chamar todo final de semana, agora a criança de 3 anos vai pregar. Para você pregar um sermão, gente, 20, 30, 40 horas de estudo. Muita pesquisa. Sabe por quê, gente? Palavra de Deus, povo de Deus. E eu sou doido de anunciar algo que Deus não disse. Presto conta ou não presto? Hein, pastor divino? Presta conta ou não presta? Cuidado. Cuidado, gente. Então, eu chamo vocês realmente a isso. Então, fazer discípulo não é simplesmente algo intelectual. É importante. Mas a parte forte e sólida de fazer discípulos, ela está principalmente onde? Nos relacionamentos. E aí, gente, um alerta para aqueles que são desigrejados. A maior fake news da história é achar que, não, eu vou seguir Jesus do meu jeito. É no relacionamento, gente, que gera a imitação, que gera esse direcionamento, que gera essa questão. É na comunhão dos santos, se eu não me engano, Salmo 133, ele vai dizer, é lá na congregação que a bênção do Senhor é derramada. É nessa comunhão aqui entre os irmãos que a bênção de Deus é derramada. Entendeu? Não anda-se sozinho. Cadê a turma dos legendários aí? Qual é o lema? Ninguém anda sozinho. Veja, você não anda sozinho. E aqui na Bíblia, né, do mesmo ponto, a gente vai falar. E aí, para a gente caminhar aqui para o final, olha só, o exercício diário da vida de Cristo, ele torna a sua família melhor. O exercício diário da vida de Cristo, ele torna o seu trabalho, a atmosfera do seu trabalho melhor. Imitar a Cristo faz com que a sociedade seja um lugar melhor. Fazer imitação de Cristo torna o mundo um lugar melhor. Amém? Esse é o caminho realmente para a igreja se tornar relevante. E aí, gente, por fim, para nós concluirmos, qual foi o grande ensino de Jesus Cristo? Qual foi o grande ensino de Jesus Cristo?
amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso ser. E isso prepara o nosso coração para quê? Para amar o próximo. A fonte de admiração, se o pessoal do louvor quiser subir, já preparar o manto. Olha só, esse amor, essa admiração, esse relacionamento, essa devoção de Cristo ao Pai, ela tornava a caminhada de Jesus o quê? Mais deleitosa. Ele enfrentou desafios, ele enfrentou perseguição, ele enfrentou oposição. Mas era esse amor e essa devoção ao Pai que sustentava o que? O seu coração. Esse é o grande ensino. Quer imitar a Cristo? Comece pelos afetos de Cristo. Comece pelos amores de Cristo. Comece pelos deleitos de Cristo. Comece por aquilo que era a comida e a bebida de Cristo. Os anseios de Cristo. Porque o coração dele estava totalmente, porque ele vive centralizado no Pai. Esse é o caminho da admiração. Esse é o caminho da imitação. E esse é o caminho da vida abundante. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Jesus Cristo verdadeiramente amou o Pai de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Por isso, ele conseguiu amar aos outros e viver a vida de piedade que ele nos ensinou. Uma vida de obediência até a morte, morte de cruz. Quem aqui quer influenciar a vida de outras pessoas, pessoas que estão enfermas, doentes? Comece sendo influenciado pela vida de Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, agora é com o Senhor. Ministra o coração dos teus filhos segundo a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por iluminar os nossos corações, Pai, com a tua palavra e com a tua verdade. Muito obrigado, Pai, por estabelecer fundamentos sobre a imitação de Cristo na vida de cada um de nós. Mas principalmente obrigado por nos mostrar que para sermos influenciados por Jesus, tudo aquilo que tem roubado a nossa adoração, roubado a nossa devoção, tudo aquilo que tem sido centralizado em nosso coração, pessoas, pecados, trabalhos, qualquer outra coisa que tem feito nós priorizarmos outros que não sejam a Cristo, outros que estão influenciando o nosso coração e não Cristo. Nós queremos entregar agora no teu altar em nome de Jesus. E nós queremos pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós com poder, Senhor. O Espírito Santo que derrama em nossos corações o amor de Deus. Ministra agora, Senhor, os nossos corações. Centraliza os nossos corações, Pai, em Cristo Jesus. Aponte para Ele, nos atraia para Ele, nos conduza para Ele, em nome de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a fonte de vida e verdade. Ele é o prazer que sacia a alma. Nos traga para baixo, Senhor. Mas seja gentil. Nos traga para baixo, Senhor, em quebrantamento. Prepara o nosso coração, Senhor, para que ele seja irresistível, Senhor. É dia de contrição, é dia de arrependimento, é dia de quebrantamento, é dia de nos lançarmos, Pai, ao Senhor. E enquanto os seus filhos ministram, Senhor, louvor ao coração do teu povo, fale conosco. E aqueles que o Senhor quiser trazer à frente, Pai, assim seja. Aqueles que o Senhor quer que se ajoelhem, que assim seja. Aqueles que o Senhor quer que se curvem diante da tua majestade e do teu louvor, que assim seja. Mas que ninguém seja roubado, Senhor. E que todos recebam aquilo que o Senhor preparou de forma transbordante na vida de cada um deles. Para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Coloca a mão no seu peito. Coloca na altura do seu coração. Aproveita essa imersão do Espírito. Ei. Mergulhe nessa palavra que foi ministrada. Aleluia. Aleluia. Faça dessa canção sua oração. Aleluia. Aleluia. Clame ao Senhor. Hoje você decide ser imitador de Cristo, admirador de Cristo, Ele centralizado na sua vida. Ei! Aleluia! Como Jesus, Senhor, nós queremos obedecer. Nós queremos ter uma vida significante. Aleluia. Repita comigo, amado. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, cada palavra que foi ministrada nessa noite, eu recebo na minha vida. Eu quero ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, de agradar ao Pai, de fazer a vontade do Pai, de ser ministro dessa vontade, de ser discípulo e de discipular, porque eu quero amar pessoas, eu quero me envolver. Eu quero o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E nessa noite, eu me envolvo com essa palavra. E eu não aceito que essa palavra se perca. Nessa semana, eu quero vivenciar esse milagre de ter as emoções de Cristo na minha vida. E eu oro, e eu peço, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Aleluia. Nessa oportunidade que nós fomos tão cheios da presença do Senhor, eu gostaria que você agora, comigo, orasse pela Kátia Silene. Ela é tia do Reuel e ela teve um aneurisma, ela teve uma convulsão, um aneurisma. Ela está no hospital, está internada, teve que ser entubada, mas para Deus é uma situação simples, não é mesmo? Amém? Glória a Deus. Pai, nós colocamos a Kátia Silene diante de Ti. Senhor, a Tua igreja reunida concorda com o milagre, com a restauração da saúde, com a vida do Senhor sobre a vida dela, com a manifestação da glória do Senhor.
A tua igreja concorda que é um tempo dela reconhecer mais Cristo Jesus, dela ter uma experiência poderosa no Senhor, de receber e vivenciar o Senhor mais na vida dela, no nome de Jesus, e que o Senhor seja glorificado através da restauração da saúde dela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é dia de não esconder mais ídolos no coração. É dia de destronar os ídolos. As nossas afeições têm que ser extremamente voltadas para Cristo. A imitação tem que ser de Cristo. A idolatria, ela realmente precisa ser banida. As buscas, as cisternas rotas, elas precisam ser entulhadas definitivamente. Que nós possamos olhar para Cristo todos os dias. Todos os dias. Um coração sedento pelas águas. Um coração faminto pelo pão da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma vez, só para encerrar, vamos lá. Sim, faz uma cirurgia em nós, Senhor. O Senhor é capaz. Tira esse coração de pedra, Senhor, e coloca um coração de carne. Sim. Querer e um coração igual ao teu, manso e humilde. Manso e humilde. Amém? Pode dar um aleluia, glória a Deus aí? Aleluia! Ele é lindo demais da conta. E Ele continua acreditando em mim e em você. Coisa chique de Jesus Cristo, não é não? A gente tem muito que aprender. Ele acredita em nós e nós muitas vezes não acreditamos em nós mesmos. Não é? Mas que Deus possa cumprir esse milagre, né, de mudar esse coração nosso, né? Ele tem liberdade para isso, e um coração manso e humilde cabe em qualquer lugar, não é bacana? E Cristo nas crianças, Cristo no marido, Cristo na esposa, é a perfeição, é céu na terra, amém? Vai embora não, Aline, calma, você já está com a bolsa, já tira colo, calma aí, Aline, vamos orar, espere, vamos dar um abraço nas pessoas que estão aqui nos visitando, amém, gente? Procure o visitante, dá um abraço nele, bem devagarinho, entendeu? Não perca tempo com os da casa, abrace aqueles que vocês não viram, amém? Amém? Eu quero observar daqui de cima como é que vai ser o movimento, amém? Para cima daquele que tem fome e sede, querendo trazer céu para a terra, é a busca constante nossa. A vontade do Senhor sendo feita aqui, como está no coração dele.
e que o amor desse Deus, que excede todo entendimento humano, dessa paternidade que excede todo entendimento humano, a graça, sem merecer nada, ela foi nos dada em Cristo Jesus. Que a doce companhia e consolação do Espírito Santo, que nos capacita, que nos leva à verdadeira maturidade, que nos aperfeiçoa em Cristo Jesus, seja sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida da igreja do Senhor espalhada por toda a terra. E a igreja que acredita nisso diz: aleluia! Vão em paz, que o Senhor abençoe vocês, abençoada semana em nome de Jesus, amém? E a gente se vê na quarta-feira, a gente se vê na sexta-feira, a gente se vê na domingo-feira, amém? Dê um abraço aí no irmão que você não viu, amém? E eu quero desafiar vocês, amém? Se vocês não fizeram uma oferta agora, faça uma oferta antes de você chegar em casa, uma oferta missionária para a gente passar para o pastor Paulo Gouveia, amém? Amém? Amém, igreja?